Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse canal é o professor Laelson, né? Aqui, para quem não conhece, sou professor de física, advogado. Quem me segue lá no Instagram vai ver que o Instagram é mais voltado a questões jurídicas. Eu tenho vídeos voltados a situações jurídicas. Aqui no nosso canal, mais voltados à física. Então, sou professor de física também. Então, aqui a gente vai ter um canal mais voltado à parte de exatas. A gente vai disponibilizar aulas de física, de matemática, conteúdos para quem está fazendo engenharia, fazendo uma graduação na área de exatas. Eu vou gravar alguns conteúdos de cálculo avançado. Para dar em 2023, temos algumas aulas gravadas no canal, mas agora a gente vai gravar mais uma quantidade boa de aulas. Então, essa vai ser a nossa primeira aula de cinemática. Teremos várias aulas, a gente vai dividir em blocos de aulas. E nesse primeiro bloco, nessa aula inicial, vamos tratar a parte introdutória, falar de velocidade escalar média, movimento, questão de movimento relativo, velocidade, movimento retilíneo, uniforme, uniformemente variado, lançamentos, movimento circular. Então, depois disso aí, faremos aulas de exercícios, resolução de questões de Enem, questões de alguns vestibulares, UFs, UESBs, questões vestibulares próximos, questões do ITA. Então a gente vai ter várias aulas só de exercício, só de resolução de questões, para a galera que está se preparando aí. Então beleza. Inicialmente vamos falar de cinemática. Então, cinemática, o que é cinemática? Dividir cinemática, dinâmica, né? Então a parte de cinemática a gente fala de movimentos. Então a gente vai tratar agora dos movimentos. Como eu já disse aí, os movimentos, eles são vários, a gente vai tratar de alguns específicos, né? Movimento retilíneo uniforme, velocidade média, movimento uniformemente variado. A gente vai falar um pouco das particularidades da questão teórica e depois resolução de exercícios. Vamos falar dos lançamentos, aplicações dos lançamentos, movimento circular. Então basicamente é isso aí, galerinha. Então, eu coloquei aqui velocidade escalar média, é o que você vê logo lá, a gente chega na escola, o professor fala logo de velocidade média, né? Então a velocidade média, ela tem uma coisa legal, porque assim, para eu poder calcular a velocidade média, eu preciso apenas de poucas informações. Por exemplo, se eu pego o meu carro e faço um deslocamento de Feira de Santana a Salvador, se eu conhecer a distância que foi percorrida e o tempo gasto, eu consigo saber minha velocidade média, mesmo que eu não mantenha uma única velocidade durante essa trajetória. Então, essa é a parte legal. Então, se eu souber o deslocamento e se eu souber o tempo do percurso, eu consigo saber qual foi a minha velocidade média. Ah, mas você parou para tomar café, você correu mais em um determinado momento, foi mais lento em outro. Então, tudo isso aí não vai importar. O que vai me importar para a velocidade escalar média é o deslocamento, a distância que eu percorri e o tempo que eu gastei para fazer essa trajetória. De início a gente vai determinar algumas grandezas. Então, por exemplo, ó, nós vamos chamar, alguns chamamos o X, a gente vai usar como terminologia o S. Então esse S vai ser a posição, uma posição que eu vou chamar, o S sozinho eu vou chamar de posição final, o S com um zerozinho, ó, um Ozinho, um zero, não faz, a gente diz que é a posição inicial. Eu vou usar isso que parece um 7 de um T, isso aqui vai ser um instante final, e o T0 será o nosso instante inicial. Pronto, então, para eu definir qual é a velocidade, e aqui a velocidade média veio. Para eu saber como calcular a velocidade escalar média, a gente vai usar isso aqui, ó. Velocidade escalar média vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Se você lá na frente esquecer dessas letrinhas, você volta ao vídeo, assiste o vídeo anterior, que a gente define aqui, certo? Não está toda hora repetindo, né? Então, ΔS, o delta vai ser uma variação. Toda vez que eu tenho ΔS, vai ser posição final menos posição inicial. ΔT, instante final menos instante inicial.
Então, nesse caso aqui, para a gente calcular a velocidade média, quem vai ser ela? A posição final menos a posição inicial sobre o instante final menos o instante inicial. Então, isso aqui representa a minha velocidade escalar média. Digamos que eu fui de Feira de Santana a Salvador. Vamos imaginar que tenha uma distância aproximadamente de 100 km. Então, de 110 é por aí. Então, digamos que seja 100 km de Feira de Santana a Salvador. E eu fiz a trajetória em 2 horas. Olha que lerdeza. Então, se eu fiz em 2 horas, como é que eu calcularia? Então, a velocidade média seria a distância 100 km e o tempo 2 horas. Então, vai ser dado em quilômetros por hora. 100 dividido por 2, 50 km por hora. Ah, professor, isso é uma velocidade que não existe. Quem vai dar só a 50? Pode acontecer. Eu posso ter ido para Salvador, parei para tomar café, depois deu fome, parei para almoçar. E aí eu parei, tomei um cafezinho, almocei depois, fui devagar, peguei o engarrafamento. É possível tirar em 2 horas Feira de Salvador, que eu já tirei. Como já tirei menos de uma, então isso aí depende muito da situação que você tem no trajeto. Mas o que vai me importar é o tempo que eu gastei e a distância que eu percorri. Ah, professor, e por que T menos TO? Pode ser que ele falasse assim, ó. Imagine que eu saí, ao invés de colocar, se a gente tivesse sair de Feira de Salvador, eu saí 14 horas, cheguei lá às 16 horas. Aí ia ficar o quê? 16 menos 14, 2 horas. Aí nós teríamos um intervalo de tempo de 2 horas para percorrer 100 km. Então teríamos uma velocidade escalar média de 50 km por hora. Claro, a gente vai ter algumas questões um pouquinho mais elaboradas, com um nível de dificuldade um pouco maior, para você conseguir aprofundar um pouco mais o conteúdo, beleza? Então, inicialmente já falamos de velocidade escalar média, a gente vai dar continuidade ainda nesse bloco, falando de movimento retilíneo uniforme, dando continuidade à nossa aula de número 01, a nossa primeira aula de cinemática. A gente vai falar agora do movimento retilíneo uniforme. Nós falamos de velocidade escalar média, a gente falou que a velocidade escalar média eu não preciso estabelecer, saber de tudo no movimento. Eu preciso apenas de quê? Deslocamento que foi percorrido e o tempo que eu gastei. Neste movimento aqui, a gente vai primeiro entender o que é o movimento retilíneo uniforme. Vamos entender, né? Para eu conseguir na hora da questão, identificar o que é o movimento MRU, o que é MRUV. Então a gente bota MRU, movimento retilíneo uniforme. Beleza. Neste movimento, que é uniforme, por ser uniforme, uma coisa não vai mudar. Então, o que não vai mudar nesse movimento? É um tipo de movimento que a velocidade ela vai ser constante. Assim, mas o que é que faz a velocidade mudar? O que é que poderia gerar uma mudança na velocidade, gente? A velocidade ela vai mudar sempre que nós aplicamos uma força sobre ela. Sempre nós aplicamos uma aceleração. Então, quando você vai fazer uma ultrapassagem em um veículo, o que é que você faz? Você faz uma redução de marcha. Quando você reduz a marcha, você aplica mais força. O carro ou a moto, ela fica com mais torque, mais força, e aí você consegue fazer a ultrapassagem. Eu aplico mais força e gero uma variação na velocidade. Eu aplico uma aceleração e gero uma mudança na velocidade. Pode ser diferente. Estou vindo a 200 por hora e de repente eu vejo um obstáculo na rua, um animal atravessando a pista. O que é que você faz? Instintivamente a gente aciona os freios. Aciona os freios, estou fazendo o quê? Estou aplicando uma aceleração negativa, uma desaceleração. Quando eu piso nos freios, eu aplico uma aceleração no sentido contrário ao movimento, para que haja uma redução da velocidade, uma diminuição da velocidade, uma variação de velocidade. Então, para que eu tenha variação de velocidade, eu preciso ter o quê? Aceleração. Se é um movimento que é uniforme, que a velocidade é constante, quer dizer que
a aceleração é igual a zero. Beleza, então, para eu identificar o meu movimento retilíneo uniforme, eu já sei que é um tipo de movimento cuja aceleração não tem, é nula, né? E é um movimento, por causa da aceleração ser nula, ele não gera variação de velocidade. Beleza, aí ficou fácil. Eu desenhei aqui um gráfico, né, uma reta aqui, e a gente vai estabelecer um sistema de coordenadas. Como eu disse a vocês, todo movimento ele é relativo. Então, para a gente estabelecer um movimento, eu vou precisar sempre analisar o seu referencial. Isso é o mais importante. Você não consegue definir um movimento sem referencial. Se eu chego agora e digo, gente, eu estou em repouso nesse momento, eu não sei, eu não tenho como afirmar isso. Por que eu não tenho como afirmar? Porque eu não determinei qual referencial eu estou usando. Se é em relação ao ambiente que eu estou aqui, estou em repouso. Mas se é em relação ao planeta, por exemplo, a Lua, por exemplo, eu estou em movimento. Se em relação ao carro que está passando na rodovia, eu estou em movimento. Por quê? Porque depende do referencial que eu estabeleço. Beleza? Então, nossos referenciais aqui, a gente vai precisar direcionar um sentido e um ponto de origem, um ponto de referência, que nós vamos chamar de ponto de origem. Então, eu botei uma bolinha aqui, pode ser qualquer veículo, né? Se esse veículo estiver a favor do meu referencial, a gente diz que ele está com velocidade positiva e ele partiu de uma posição que não foi necessariamente na origem. Se ele partisse da origem, a posição inicial, que nós já vimos, né, seria zero. Como ele partiu de uma posição diferente da origem, ele vai ter uma posição inicial. Pode ser positiva, estando à direita da origem, ou negativa, estando à esquerda da origem. Lembrando, gente, que eu estou pressupondo uma questão muito convencional, né? A gente convenciona quase sempre estabelecer um sentido para a direita ou o sentido para cima. Se eu estabelecer esse sentido para a esquerda, o lado positivo seria o lado de cá, aqui seria o lado negativo em relação à minha origem. Então, por isso que tem que ter cuidado quando a gente estabelece referenciais. Quando a gente vai falar lá de lançamentos, vertical, oblíquo, horizontal, uma das coisas que os estudantes mais se pegam é quando estabelecem os referenciais, quando estabelece ponto de origem, ponto de lançamento. Então, por conta disso, a gente vai já começar a entender isso aqui. Depois a gente vai falar da questão dos gráficos, mas por enquanto isso aqui. Sim, professor, então se eu tenho um referencial, se eu tenho um sistema de referenciais, como é que eu vou trabalhar com isso aí? A gente vai trabalhar com funções. Vamos usar o que nós fizemos na última aula. Porém, lá nós vimos que velocidade era ΔS sobre ΔT. Porém, lá nós falamos de velocidade escalar média. Lembra que eu disse? Na velocidade escalar média, eu não preciso saber de todo o movimento. Por quê? O cara pode ter parado, pode ter ido mais rápido em determinado momento, mais lento no outro. Eu só preciso do deslocamento e do tempo. Aqui não. Aqui, como é um movimento retilíneo uniforme, a gente já sabe, a gente já tem informação de que a velocidade não mudou. Ela é a mesma desde o início. Se ela não mudou, senão não vai ser um movimento MRU. Então, se ela não mudou, esse meu V é constante, certo? Então, o que é que nós teremos? Que essa velocidade, sendo constante, eu vou usar. Quem é ΔS? Já fizemos na outra aula, ó. Posição final menos posição inicial. E o intervalo de tempo é o instante final menos o instante inicial. Aí você vai se ligar numa coisa que eu vou falar aqui. O que é que eu vou estabelecer? Imagine que eu comecei a analisar o meu movimento, peguei o cronômetro e zerei o cronômetro. Quando a gente zera o cronômetro, esse instante inicial ele vai ser igual a zero. Se o instante inicial é igual a zero, como nós teremos aqui? V é igual a S menos SO sobre T menos zero. Ou seja, V
igual S menos SO sobre T. Então lembra, eu estou partindo do instante inicial em que eu zerei o cronômetro nesse instante. Esse T dividido ele passa multiplicando. Então a velocidade vezes o tempo é igual a S menos SO. Invertendo o lado aqui, ó, gente, S menos SO igual a VT. Lembra aí, professor, tem que mudar o sinal. Não, se você inverte os dois lados da igualdade, não precisa mudar o sinal. Está negativo, agora sim, vou mandar só um termo. Está negativo, vai para lá, positivo. Então, S é igual a SO mais VT. Isso aqui, que o povo decora chamando de sorvete, é o que nós chamamos de função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. É a fórmula do sorvete. Tem várias formas de decorar isso, mas sorvete é fácil. Daí. Vou usar essa função apenas quando nós tivermos o quê? Aceleração igual a zero, velocidade constante, nós tivemos o movimento retilíneo uniforme. Lembrando mais uma vez, eu estou partindo do instante inicial igual a zero. Eu zerei o meu cronômetro e nós chegamos à função horária da posição para esse tipo de movimento. Belezinha? Dando sequência, dando continuação à nossa aula 1 de cinemática, nós falamos de velocidade escalar média, falamos de movimento retilíneo MRU, né? Movimento retilíneo uniforme. A gente vai fazer algumas questões para vocês entenderem mais ou menos a aplicação. Eu peguei uma questão bem clássica, aparece na maioria dos livros didáticos, que você possa entender legalzinho. Então ele diz assim: dado instante, dois ciclistas estão distanciados 60 metros um do outro. Eles estão percorrendo uma distância de uma mesma trajetória, obedecendo às funções. É interessante que ele já deu as funções preparadas. Nem sempre vai vir prontinha. Aqui é bom para você entender como é que ele quitar essa função, como é que eu enxergo essa função na questão, na parte física. Né? Não adianta só fazer cálculo, não é só decorar fórmula, não adianta só isso. Tem que entender como eu vou interpretar os dados e como eu vou traduzir isso para as equações, para a parte teórica que nós vimos. Olha, ele falou que S1 é 20 mais 2t, S2 menos 40 mais 3t. Então, pelas funções, ele está usando o quê? S igual a SO mais VT. Então, isso é um movimento retilíneo uniforme. Beleza. Então, vamos usar o gráfico. Então, usando a nossa reta, né? Nosso sistema de referencial, lembra, nós temos uma origem. Eu não vou desenhar o ciclista, né? Para não falarem mal do meu desenho, a gente vai desenhar duas bolinhas, mas o que é que eu quero que vocês percebam, né? O SO é a posição, então nós temos a posição do ciclista 1 e a posição do ciclista 2. O ciclista 1 está inicialmente numa posição 20 metros positivo, à direita da origem, certo? E ele tem uma velocidade positiva, então você vai lembrar o seguinte: quando a velocidade for positiva, ele está conforme referencial. Se ela for negativa, vai estar contrária ao referencial. Se a posição for positiva, está à direita da origem. Se for negativa, está à esquerda da origem. Velocidade positiva está indo no sentido do referencial. Velocidade negativa, de encontro ao referencial. Se lembrou disso aí, não erra mais nada. Então, o ciclista primeiro, ele está por aqui, nesse sentido, com a velocidade V1 igual a 2, como está no SI, Sistema Internacional de Unidade, isso aqui é dado em metros por segundo. Lembra aí, gente? O SI, massa dada em quilogramas, velocidade dada em metros por segundo, tempo em segundo, distância em metros e daí por diante. Beleza. Então isso aqui é o ciclista 1, que a gente fez uma bolinha. O ciclista 2, ele tem uma velocidade positiva, então está indo no mesmo sentido do ciclista 1. Porém, ele está numa posição menos 40 metros. Então ele está a menos 40 metros
atrás da origem, certo? Então aqui está dado em metros, né? S dado em metros. Então, como a velocidade dele é positiva, está no mesmo sentido do ciclista 1, então esse aqui é o ciclista 2. A velocidade 2 dele vai ser quanto? 3 metros por segundo. O que é que eu percebo? Como ele tem uma velocidade maior que a do ciclista 1, e eles têm velocidades constantes, vai ter um momento que o ciclista 2 vai acompanhar o ciclista 1 e ele vai passar por ele, vai ultrapassar. Já que ele está mantendo a mesma velocidade, os dois, e a daqui é maior do que ele. Então vai ter um momento aqui na frente que os dois ciclistas vão se encontrar. A posição do ciclista 1 vai ser igual à posição do ciclista 2. É isso que eu quero saber. Qual é o instante que eles vão se encontrar e qual é a posição que eles vão se encontrar, certo? Deixa eu botar a setinha mais para frente aqui, para não embolar. Beleza, então temos as duas funções que ele já deu aqui, ó. S1, que é 20 mais 2t, e S2 menos 40 mais 3t. Se eles vão se encontrar, o S1 vai ser igual ao S2. Pronto, só isso. Quem é S1? 20 mais 2t. Quem é S2? Menos 40 mais 3t. Aí agora já é continha, né? Você pode fazer o seguinte. Joga. Eu poderia ter colocado ao contrário. S2 igual a S1. Tanto faz, né? Então, como eu coloquei desse jeito, você pode fazer o seguinte, ó. 20, então vai ficar 20. O menos 40, quando vier para cá, vem mais 40. Ah, professor, poderia jogar tudo para lá? Poderia, só ia ficar tudo negativo. Ia ter que multiplicar por menos 1 depois. Então, ficou esse menos 40, veio para cá mais 40. Aí eu mantenho 3t aqui. Esse mais 2t vai para lá menos 2t. 60 menos 60 mais 40, perdão, 20 mais 40, 60. 3t menos 2t, 1t. Então, eles vão se encontrar no instante t igual a 60 segundos. Então, esse é um instante de encontro deles. Na questão, ele fala assim, ó, estão separados por uma distância de 60 metros. Com um gráfico aqui, eu não precisava nem dessa informação. Por quê? Ó, aqui eu tenho 40 metros da origem para cá. Para cá eu tenho mais 20. Então, a distância daqui para cá vai ser o quê? 60 metros. Mas isso não vai importar, né? A gente já encontrou a posição, o instante de encontro, mas ele quer também saber qual foi a posição. E aí eu substituo em qual equação? Tanto faz. Você vai encontrar o mesmo valor. Se eu pegar a equação 2, a equação 1, bora pegar 1, S1 igual a 20 mais 2t. Qual é o instante? 60 segundos. Então S1 é igual a 20 mais 2 vezes 60. 2 vezes 60, S1 é igual a 20 mais 120. Então S1 vale quanto? 140. Como está no SI, gente? 140 metros. Eles vão se encontrar na posição 140 metros. Então foi isso que a questão perguntou. Qual a posição que eles se encontram? Né? Posição 140 metros, conforme o referencial que foi estabelecido. Mas fique atento ao seguinte, uma mesma questão dessa, ela requer do aluno, do estudante, interpretação. Por exemplo, esse 140 metros é contado a partir de onde? Da sua origem. Então, se eu pegar e perguntar qual foi a distância que o ciclista 1 percorreu até o momento de encontro, foi 140? Não, porque está na posição 20. Então eu pego 140 menos 20, qual a distância que ele percorreu? Apenas 120 metros. Agora, se nós perguntássemos qual a distância que o ciclista 2 percorreu até o momento de encontro,
Aí é diferente, porque 140 é da origem até aqui. Só que aqui eu tenho mais quanto? Mais 40 metros. Então ele percorre 40, depois percorre 140. Então o ciclista 2, para alcançar o ciclista 1, ele percorreu 180 metros. Então percebam isso, né? Essa interpretação é necessária, porque às vezes o aluno ele faz a questão, ele chega no resultado e aí às vezes a questão ela vem com uma certa maldade e aí o cara coloca a distância percorrida por tal ciclista e aí o cara não consegue entender o resultado que ele obteve. Beleza? Então, galerinha, fiquem atentos para isso aí. A gente vai fazer mais algumas questões e finalizamos nossa aula de número 1 para essa parte inicial de movimento retilíneo uniformemente. Perdão, movimento retilíneo uniforme. Beleza, gente? Então, pessoal, para finalizarmos nossa aula 1 de cinemática, a gente vai fazer uma questão agora envolvendo velocidade escalar média. Bem simplesinha. Bora lá. Um passageiro de ônibus, o cara estava fazendo nada, ele verificou que o ônibus que ele andava 10 km nos primeiros 10 minutos e 9 km nos 10 minutos seguintes. Determine a velocidade média do ônibus durante o período de observação. Primeira coisa, né? Aí vamos dizer assim, mas como é que ele viu, mediu isso aí? O cara quiser observar, você tem os aplicativos no celular, você consegue saber a distância que você percorre dentro de um veículo tranquilamente, né? GPS no celular ou algum aplicativo. Isso é fácil. Já dá velocidade também. Mas enfim, a gente não vai entrar no mérito de como foi que ele observou, ele cronometrou, ele pode ter olhado de uma placa para outra, de outra placa a outra, marcando os quilômetros, mas o que ele fez foi saber, verificar que durante 2 intervalos, no primeiro intervalo o cara percorreu 10 minutos, 10 km em 10 minutos, e depois percorreu 9 km também em 10 minutos. Então, como é que eu vou achar a velocidade média aí? Nós já vimos anteriormente que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, aqui o deslocamento, isso aqui é o intervalo de tempo. Então, não tem muito o que fazer não, né, gente? Qual é o deslocamento? Qual foi o deslocamento que ele teve? Ele percorreu 10 km em 10 minutos, depois percorreu mais 9 km. Então, o deslocamento que ele teve foi 10 mais 9, ou seja, 19 km. Então já tem o ΔS. Qual foi o tempo que ele gastou para percorrer? Então ele gastou 10 minutos, então ΔT foi 10 minutos mais 10 minutos, que dá 20 minutos. Porém, gente, não é comum que a gente encontre a velocidade dada em quilômetros por minuto. Ou você encontra no SI, que é dado em metros por segundo, normalmente, ou dado em quilômetros por hora. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente trabalha muito mais com quilômetros por hora, né? Velocidade de imóveis, de carro, veículo, carro, moto, bicicleta, quase sempre dado em quilômetros por hora. Até na esteira, quando você está lá na academia, você vê a velocidade dada em quilômetros por hora. Dá para ver que isso aqui é um terço da hora, né? Mas se você não quiser, você faz assim, ó. Se quiser transformar, você vai fazer assim, ó. 1 minuto, 1 hora, tem 60 minutos. Então, se eu pegar multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então, 1 minuto é 1 hora dividido por 60. Aí, se você tiver essa dificuldade, você coloca aqui, ó, ΔT é igual a 20 minutos. No lugar do minutos, eu boto o quê? 1 hora dividido por 60. Corta, corta. Aí eu simplifico, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 3. Ou seja, o intervalo de tempo equivale a 1/3 da hora. Como a gente já tinha verificado, né? Então, só para facilitar. Então, como é que vai ficar aqui? A velocidade média, ΔS, 19, sobre 19 o quê? Quilômetros, né? Sobre 1/3 da hora. Aí, gente,
conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então a velocidade média vai ser 19. O inverso de 1/3 é 3 sobre 1. Então a velocidade média é só multiplicar, né? 19 vezes 3, 3 vezes 9, 27, vão 2, 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Então equivale a 57 km/h. Então essa é a velocidade média que foi observado pelo rapaz que estava sentado na poltrona do ônibus sem nada para fazer durante esses 20 minutos de viagem. Então, galera, a gente finaliza aqui a nossa primeira aula de cinemática. Essa aula foi gravada em dezembro, né? 26 de dezembro de 2023. E a gente vai dar sequência aí nas próximas aulas com a parte de movimento retilíneo uniformemente variado, e também teremos algumas aulas de exercícios para nós aprofundarmos um pouco mais, com questões um pouco mais elaboradas, questões com um nível um pouco melhor. Então, forte abraço. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, vai ter muito mais conteúdo. Esse ano aí, esse início de ano, a gente vai disponibilizar bastante conteúdo aí para a galera que gosta de estudar. E assim, estudar é férias, mas não quer dizer que você não possa parar um minuto para fazer uma questão, para relembrar alguma coisa, para voltar no tempo de aula, voltar com o nível lá em cima, né? Para não estar passando perrengue. Então é isso aí, galerinha, um forte abraço aí.